continuando, então, o conteúdo da bioquímica geral, nós vamos passar agora para o estudo dos aminoácidos. Então, os aminoácidos são as pequenas moléculas aí que vão formar os polipeptídeos e depois a proteína. Então, pelo próprio nome, a gente já pode concluir o quê? Que nós temos na formação da molécula um grupo amino e também um grupo ácido. As proteínas, elas são as moléculas mais abundantes e funcionalmente diversas nos sistemas biológicos. Então, além dos outros componentes que nós vamos estudar, como carboidratos, né, vocês já viram, lipídios, as vitaminas, nós temos, então, as proteínas como as moléculas mais abundantes. Elas estão envolvidas em processos vitais e apresentam diferentes funções. Nós podemos citar, então, a função de enzimas, função de sustentação, função de transporte, defesa do organismo. São também moléculas que fazem comunicação dos meios extra e intracelular, né? Elas permitem a entrada e a saída de diferentes moléculas dentro da célula e fora dela. Então, para chegarmos às proteínas, né, nós vamos ver primeiro a formação dos aminoácidos, como que eles são formados, depois esses aminoácidos, eles que vão formar os peptídeos, que são moléculas intermediárias, e logo após, então, as proteínas. Então, nesta aula, nós vamos ver como que eles são formados, a isomeria deles, e a classificação. Então, a gente já sabe que os aminoácidos são as unidades fundamentais das proteínas. Apresentam pelo menos um grupo carboxílico, C-OOH, e um grupo amino, NH ou NH2, ou NH3, né, que são as variações do grupo amino. A fórmula geral deles, então, o que nós vamos ter sempre na formação de um aminoácido? O carbono central, fazendo 4 ligações químicas, 4 ligações covalentes, o grupo ácido carboxílico, COO, e o grupo amino, NH3. Sempre em um dos ligantes, nós vamos ter a molécula do hidrogênio, e o que vai diferenciar um aminoácido do outro é a cadeia lateral R. Aqui, esse aminoácido, então, está aparecendo para vocês na forma ionizada, ou seja, com formação do íon positivo e do íon negativo. Isso ocorre quando esse aminoácido está em uma solução aquosa. Grupo, então, carboxila, grupo amino, o hidrogênio e a cadeia lateral, ou radical, também chamado de radical R. O que vai, então, diferenciar os 20 aminoácidos um do outro é o que vai estar ligado nesta parte aqui da molécula. E aqui nós temos, então, o carbono central, ou também chamado carbono anomérico, ou carbono alfa. Por que ele é denominado assim? Porque ele tem os 4 ligantes dele são diferenciados. Então, aqui eu tenho uma molécula que está ligada aqui outra, e aqui o radical R. Então, o carbono alfa, ele sempre vai ter o quê? Os 4 ligantes diferentes. Então, aqui nós temos a abreviatura dos aminoácidos. O aminoácido alanina, arginina, asparagina, aspartato, cisteína, fenilalanina, glutamato, glutamina e assim por diante, né? E aqui as abreviaturas aí que nós vemos na literatura.
A abreviatura, então, com 3 letras, e a abreviatura com uma letra só. Então, se a gente vê, né, nessa formação um V, é porque está se referindo ao aminoácido valina. Esses 20, então, aminoácidos, eles estão envolvidos na síntese de todas as proteínas. Então, as proteínas vão ser formadas por esses 20 aminoácidos, e o que muda de uma constituição proteica para outra é a sequência e os diferentes tipos de aminoácidos que nós vamos ter formados aí. Então, vocês imaginem que a mistura, né, desses aminoácidos, aqui eles estão representados por bolinhas com letras e cores diferentes, mas são as possíveis combinações matemáticas aí que nós podemos encontrar esses aminoácidos. Então, nós teremos aqui a formação, a possibilidade de formação de 2,4 vezes 10 na 18 moléculas diferentes. Imaginem vocês a quantidade aí enorme de componentes, né, diferentes e proteínas diferentes que nós temos aí na natureza. Então, o papel que os aminoácidos desempenham nas proteínas está relacionada às propriedades químicas dos radicais. Porque se essa parte superior aqui da molécula ela é a mesma para todos eles, o que vai diferenciar um do outro é o radical R. Então, essa parte que nós vamos ver agora, que é a parte do radical, é que vai oportunizar a propriedade para o aminoácido. Então, eles vão ser classificados em ácidos básicos, neutros, polares, apolares, né? E que vão caracterizar aí depois a proteína, né? Também onde eles estarão presentes. E é assim que esses aminoácidos, então, são classificados. Nós temos os aminoácidos apolares, os aminoácidos polares, não ionizáveis, os polares ionizados negativamente e os polares ionizados positivamente, tá? Os aminoácidos chamados apolares, eles também são chamados de hidrofóbicos, que são aqueles que não fazem ligação com a molécula de água. Os polares não ionizáveis são aqueles que ligam com a água, porém não formam íons, positivo ou negativo. E os polares ionizados negativamente são aqueles que se dissolvem na água e formam íons negativos. Os polares se dissolvem na água e formam íons positivos. Então, nós vamos ver esta classificação. Aqui, então, nós temos os aminoácidos alifáticos ou não polares, né? Glicina, alanina, prolina. Valina, leucina e isoleucina. Observem que a parte, então, de cima é comum a todos, e o que nós temos aqui? Os radicais, eles são apolares, todos eles são apolares, né? Isso pode ser verificado aqui pela cadeia, né, que é apolar. Então, quando eu tenho carbonos, né, como radicais desses aminoácidos ligados a hidrogênio, eu não tenho possibilidade de fazer alguma ligação com a molécula de água. Isso pode ser visto em todos eles. São 6, né, que são os hidrofóbicos não polares, ou também chamados de alifáticos. Aí nós temos também aqui os aminoácidos aromáticos, né? A fenilalanina, a tirosina e o triptofano. Também são apolares, né? Eu não consigo fazer ligação química aqui com a molécula de água. Aqui nós temos os aminoácidos polares sem carga. Asparagina, glutamina, serina, treonina, metionina e cisteína. Esses aminoácidos aqui, então, eles são polares
se dissolvem, né, fazem ligação química com a água, todos eles, porém eles não têm carga, nem positiva nem negativa. Então a gente chama eles de aminoácidos polares neutros, né, ou uncharged, sem carga. E aqui os últimos, então, que nós temos os aminoácidos que fazem ligação química com a água, são polares, mas na sua estrutura eles têm uma carga final, né? Nesse caso aqui, a carga final é negativa do aspartato e da glutamina, e da arginina, lisina e histidina, a carga é positiva, carga final. Então, para facilitar o aprendizado, nós vamos ver, né, cada um deles. Primeiramente, então, nós vamos ver os aminoácidos com radicais hidrofóbicos, que são esses aí. Aqui, então, nós temos a formação básica do aminoácido, carbono, né? Grupo ácido carboxílico, grupo amino e hidrogênio. E no caso aqui da alanina, então, ele tem o quê? Como radical, o grupo CH3. Então, eu não tenho espaço aqui nessa molécula, eu não consigo, né, fazer uma ligação química com a água. Aqui, então, nós temos a glicina, que é o aminoácido mais simples de todos, né? Por que ele é considerado mais simples? Porque, além da formação do esqueleto básico aqui, do aminoácido, ele liga somente com mais uma molécula de hidrogênio. O aminoácido valina, ligado a uma cadeia carbônica um pouquinho maior, né? Grupos, nós temos aqui 3 átomos de carbono, então o grupo CH ligado a outros 2 CH3. Então, essa parte do radical sendo um pouco maior, tendo uma cadeia carbônica maior, faz o que? Caracteriza a valina como sendo um aminoácido mais apolar, ou seja, se dissolve menos na água. A leucina, grupo CH2, né, ligado CH3, CH e CH3, também é uma cadeia carbônica maior, ou seja, características de apolaridade, maior apolaridade para leucina. Isoleucina, da mesma forma, o que muda entre a leucina e a isoleucina é a isomeria aqui da cadeia lateral, a forma como esses carbonos eles estão ligados, né? Porque tanto a leucina tem 4 carbonos, a isoleucina também tem esses mesmos 4 carbonos, porém eles estão ligados de forma diferente. Também, então, caracteriza um aminoácido apolar. A fenilalanina, aqui então nós já temos os aminoácidos apolares que possuem o quê? O anel aromático em sua estrutura. Então, esse radical aqui é caracterizado por ter o carbono, H2, e o anel aromático. Então, toda vez que vocês lembram lá da química orgânica, aparecem anéis aromáticos na estrutura, nós temos o quê? Desenvolvimento, esse é um aminoácido, então, que tem odor, né? Que libera, então, aromas. Daí, então, a determinação dos aromáticos, né? Eles têm esse anel fechado e são os compostos aí odoríficos que a gente fala, né? O triptofano, né? O triptofano, então, também, CH2, aqui nós temos um anel, onde temos o nitrogênio ligado, e o anel benzênico. O triptofano, apesar de ser apolar, ele tem um pouco de polaridade nesta ligação aqui, tá? Que pode fazer algum tipo aí de ligação com a água, mas é difícil disso acontecer. A metionina, o que tem na metionina de diferente, então? Aqui nós temos dois carbonos, né?
Aí nós temos o grupo S e o CH3. Então, nós chamamos de aminoácido sulforado. Por quê? Porque temos a presença do enxofre. A prolina, ela já tem uma configuração diferente, né? Porque nós temos aqui, então, o carbono, o hidrogênio, o grupo ácido carboxílico, o grupo amino, e a molécula do radical é ligada, né, ao carbono, ou seja, forma uma cadeia fechada com o carbono alfa. Então, esses foram os aminoácidos apolares. E agora nós vamos ver, então, os aminoácidos com radicais polares, que se dissolvem em água, esses radicais, porém, esses aminoácidos não são ionizáveis, ou seja, não formam um íon positivo ou negativo. Então, aqui, o primeiro deles é a serina. A serina, então, tem aqui o mesmo esqueleto, né, o aminoácido, e aqui no radical, o que eu tenho? CH2OH. Esse OH é ligado aqui do ladinho, né? Então, CH2OH, ele é polar por quê? Porque essa hidroxila aqui, quando ionizada, vai fazer ligação com a molécula de água, né? Ela se ioniza, libera O e H. Então, o H vai ligar no O da água e o O vai ligar no H da molécula de água. Por isso, então, trata-se de um aminoácido polar. A treonina. Treonina é a mesma coisa. Ela tem uma molécula um pouquinho maior do que a serina. A serina só tem um átomo de carbono. A treonina, ela já tem o quê? 2 átomos de carbono e uma molécula de hidroxila, né? Se eu fosse comparar a treonina com a serina, eu posso afirmar que a serina é mais polar do que a treonina. Por quê? Aqui, a presença de mais um carbono, né, vai dificultar essa ligação da hidroxila com a água. E assim, gente, nós temos que ir observando as estruturas moleculares para irmos entendendo os fenômenos. A tirosina, ela tem um carbono ligado no radical, um anel benzênico, o anel aromático e o grupo hidroxila. Então, essa hidroxila é quem faz, né, a ligação com a água. E a tirosina também, então, é um aminoácido que pode ser utilizado aí para o desenvolvimento de compostos aromáticos. A cisteína, então, é composta por um grupo CH2 mais o grupo SH, né? Então, aqui esse SH oportuniza o quê? Aqui eu tenho uma ligação covalente com o hidrogênio, mas esse hidrogênio fica apto a fazer ligação com a molécula de água, o que torna a cisteína um aminoácido polar. Aminoácido glutamina, ou também chamado de ácido glutâmico, né? Então, aqui vocês já vejam o que? Eu tenho a molécula no radical um CH2, 2 moléculas de carbono, mais essa aqui. Aqui eu tenho o quê? O grupo amina, né? C, dupla O, NH2. Por isso, então, que é chamado de glutaminina, né? E aqui, asparagina ou ácido aspartico. Um grupo CH2 e também o grupo amina. Por isso, então, a denominação asparagina. O que eu quero dizer? Por que eles não têm carga ionizável, né? Se vocês verificarem aqui, qualquer um desses aminoácidos que eu falei por último aqui, essa carga negativa do ácido carboxílico neutraliza a carga positiva do grupo
amino. Então, o aminoácido fica neutro. E aqui ele também, no radical, ele permanece neutro. Mesma coisa que aqui e os outros que a gente já apresentou. Agora, então, os aminoácidos com radicais ionizados carregados negativamente. Vamos ver, então, qual é a diferença entre esses aqui e os que virão pela frente, que é o glutamato e o aspartato. Então, o ácido glutâmico, ou glutamato, ele tem o quê? No radical dele, 2 moléculas de carbono, né? E mais um grupo ácido carboxílico, COOH, o que confere à molécula uma carga total negativa, né? Porque quando isso aqui for ionizado, quem vai fazer a ligação com a molécula de água é justamente esse grupo COOH, né? Ligando então com a água, esse hidrogênio vai sair daqui e aqui vai ficar negativo. Então, o ácido glutâmico é o que? Um aminoácido com carga negativa, porque um negativo aqui mais um aqui, esse positivo do grupo amino vai neutralizar o ácido carboxílico aqui, mas aqui eu vou ficar com uma carga negativa. Por isso, então, que o ácido glutâmico é um aminoácido de carga negativa. A mesma coisa o ácido aspartico, né? Qual que é a diferença entre o glutâmico e o aspartico? No glutâmico eu tenho 2 carbonos, né, no radical. No aspartico eu tenho somente um carbono, mas eu tenho também ali o ácido carboxílico, ele aparece outra vez. Então, também na carga total, 2 negativos e um positivo do grupo amino. Então, o ácido aspartico também é um aminoácido com carga negativa. E agora, então, para finalizar, os aminoácidos, né, com radicais ionizados carregados positivamente, que são quem? A lisina, a histidina e a arginina. Bom, já dá para pensar o seguinte: se os outros dois têm carga negativa, é porque tinha um grupo ácido carboxílico a mais. Nesse caso aqui, se o aminoácido vai estar carregado positivamente, eu posso concluir o quê? Que eu tenho uma carga positiva a mais. E quem confere essa carga positiva a mais é o grupo NH3. Então, aqui eu tenho o aminoácido lisina. O aminoácido lisina tem a carga, né, a composição básica, né, que nem os outros aminoácidos. E no radical R eu tenho o quê? 4 átomos de carbono e o grupo NH2 ligado aqui, né? Esse grupo NH2 da lisina é quem vai fazer a ligação com o hidrogênio do NH2, liga com a molécula de água ao liberar aqui, absorve, né, um hidrogênio da água e fica o NH3+. Então, se eu tenho um mais ali, mais com mais, esse, né, neutraliza esse, então eu fico com um aminoácido de carga positiva. Isso também ocorre com a histidina. A molécula de histidina, ela tem uma conformação diferente, né? Mas o nitrogênio que está aqui, né, vai absorver o hidrogênio, esse nitrogênio, o hidrogênio que está na água, e aí eu tenho também a carga final positiva desse aminoácido. Bem como a arginina, né, que aqui eu tenho, então, uma amina tripla, né? Então, também essa arginina, ela tem o que? Ela é um aminoácido de carga positiva.
E aí, já partindo, então, para a formação dos peptídeos, né? O conceito de peptídeos, o que que é, né? Cada um desses 20 aminoácidos diferentes, eles formam ligações entre eles, né? E essas ligações aí entre eles é o que vai formar o peptídeo que a gente conhece. Então, eu tenho essa figura aqui que mostra o que? Os aminoácidos, então, eles estão aqui com colorações diferentes, né? Para classificar cada um, para dizer, né, que são aminoácidos diferenciados. O que, então, diferencia eles é o radical R. E aqui, então, eu tenho um dipeptídeo, é quando dois aminoácidos se ligam. Tripeptídeo, quando são três. Tetrapeptídeo, 4. Pentapeptídeo, 5. Hexapeptídeo, 6. Heptapeptídeo, 7. E assim por diante. Então, aqui eu tenho o aminoácido representado, né? De forma um pouco diferente. Aqui nós estamos usando o modelo de bolas e varetas. Aqui é o carbono alfa, o hidrogênio que liga esse carbono, o grupo ácido carboxílico que está aqui, o grupo amino desse lado, e aqui, então, o radical R dele, né? Então, para os 20 aminoácidos, nós já vimos aí que muda essa cadeia lateral. Então, eu tenho aqui, por outro lado, outro aminoácido, né? Aqui está representado pela bolinha amarela, que é um aminoácido diferente. Esse é um e esse aqui é outro. Mas eu tenho ligações, né? Que o mesmo aminoácido se liga entre eles, né? Então, eu tenho dois aminoácidos livres. Aqui vocês podem ver o que? Para formar a ligação peptídica, eu vou formar uma ligação forte, eu tenho que ter uma ligação covalente. Então, a extremidade do grupo amino, que é carregada positivamente, se aproxima da extremidade carboxílica do outro aminoácido, né? Então, negativo com positivo, eles se aproximam para realizar, então, a chamada ligação peptídica, tá? Então, ocorre essa aproximação e quem vai realizar a ligação covalente, nesse caso aqui, é o carbono do grupo ácido carboxílico de um aminoácido com o grupo amino do outro aminoácido, né? Então, a ligação que vai ser completada aqui é carbono com nitrogênio, que é uma ligação covalente. Para que essa ligação covalente aqui ocorra, vai ter que sair o quê? Uma molécula de água. Da onde veio essa molécula de água? Desse oxigênio aqui e desses dois hidrogênios que estão aqui no outro nitrogênio, certo? Então, ocorre a ligação covalente aqui, que é chamada de ligação peptídica, e sempre vai liberar uma molécula de água, tá? E aqui, então, eu tenho o início da formação. Aqui eu tenho, então, a ligação que resultou na formação de um dipeptídeo, ou seja, um aminoácido se ligou através da ligação peptídica com outro aminoácido. Aqui, então, nessa transparência, eu tenho que a formação do esqueleto, né, do polipeptídeo, ou seja, sempre eu tenho que um ligando com o outro. A espinha dorsal do polipeptídeo, então, é formado entre essa ligação que eu acabei de mostrar para vocês, carbono, nitrogênio, e assim por diante. O grupamento N-terminal, sempre o polipeptídeo tem um lado que é N-terminal e outro lado é C-terminal. E os resíduos de aminoácidos aqui, então, estão como R, né? Radical 1, radical 2, radical 3, 4, 5 e 6.
E os radicais sempre, então, são responsáveis pelas características, né, ou pelas propriedades que esses polipeptídeos aí vão apresentar. Muito obrigado, então. Encerramos aqui mais essa parte.